começo do culto nós nos falávamos de... eu já saí muito para evangelizar, mas hoje, e o pastor na aula ele até disse, que a gente pregue, se possível, use palavras. Mas eu sou muito bom em desculpas. Eu não faço porque eu não tenho palavra. Eu vou numa evangelização e não falta palavra. Mas eu tenho certeza que sempre eu e você temos algo de Deus para falar para as pessoas. Amém? Nós vamos ler Gálatas capítulo 3. Incumbência do mestre, eu vou ler poucos capítulos, é só do 1 até o 29. Então, como não tem relógio aqui, graças a Deus, meu pastor disse que eu sei como vai começar. Agora, que horas vai terminar, só Deus sabe. Ele já olhou para o relógio, ele está com o relógio no braço. Quando ele balançar a perna, eu sei que é hora de parar. Ah, então tá bom. Sabe que você tem que perder, né? Porque se não perder, vai ficar sem dinheiro. Amém? Eu vou ler a princípio do 1 até o 5 e nós vamos, no decorrer do texto, vamos falar aqui aquilo que Deus tem colocado aos nossos corações para falar conosco. Amém? O tema do sermão vai ser a lei, promessa, obra do Espírito Santo na história da redenção. Gálatas capítulo 3 diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo foi explicado tão claramente, como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam um Espírito? Por que obedecem à lei? Ou por que creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procura tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro que não. Foi à toa. Volto a perguntar. Acaso aquele que lhes deu o Espírito realizou milagre entre vocês? Agiu assim porque vocês obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Pai, a minha filha acabou de orar, mas eu quero dar continuidade àquilo que ela falou com o Senhor e pediu. Nós não somos merecedores de nada, mas a tua graça tem nos alcançado. Tira todo impedimento nessa manhã para que possamos ouvir, Deus, a tua voz. Não o que eu tenho, porque de mim eu não tenho nada e nem quero ter e nem pretendo. Mas que o Senhor fale primeiro comigo e depois com a tua igreja. Mas o tão importante é de ouvirmos essa palavra, é o que nós vamos fazer com ela amanhã. Por favor, nos dê graça nessa manhã de ouvirmos a tua voz. Que não seja mais um culto, porque eu não vim aqui para assistir um culto. Eu vim aqui para prestar um culto ao Senhor. E às vezes nós saímos de um culto dizendo assim, a palavra não foi boa, o louvor não foi bom. A palavra é aquilo que o Senhor quer falar. O louvor não é para mim. Nós viemos entoar um louvor a ti essa manhã. Que nós possamos ter a certeza de que, enquanto nós estamos aqui, o Senhor guarda a nossa casa, guarda os nossos trabalhos. E leva essa manhã a minha mente cativa a ouvir a tua voz como da tua igreja. Tira os comichões dos nossos ouvidos, para que possamos entender o teu poder, a tua graça e a tua infinita misericórdia. Nessa carta, Paulo começa bem pesado com os Gálatas, que ele diz assim, ó Gálatas insensatos. E essa carta eu fico pensando assim, por que Paulo ele começa trazendo isso? E o grande questionamento de Paulo, às vezes a gente tem com algumas pessoas, que a gente ouve falar da palavra de Deus, que nós escutamos, e a gente fica questionando e querendo sempre mudar. Nessa carta, o apóstolo Paulo mostra que estamos livres da lei, mas não sem a lei. Paulo, ele revela, num papel temporário da história da redenção, a promessa se cumpre em Cristo, não pela lei. Cristo, ele veio para abolir a lei, não de total, mas sim para cumprir, para que nós possamos viver debaixo dessa promessa, que Cristo nos conduz a uma escravidão e filiação pelo próprio Espírito dele. Então Paulo, com o objetivo de levar os Gálatas a conhecer a palavra e compreender o lugar correto da lei e do plano de Deus para a vida dos Gálatas, tanto para a nossa vida quanto hoje, Fernando.
Porque o que nós vimos falando agora no começo é essencial daquilo que Paulo está relatando aos Gálatas, ele quer relatar para nós. Que nós tenhamos a certeza de que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos tirar de todo o jugo que as pessoas tentam colocar sobre nós. E eu vejo que nós, como foi falado aqui do PG, interessante que nós falávamos no PG dos Jardins, que quando a gente vê o jugo como igreja, como eu frequentei, o que eu já fiz? Nós fazíamos o quê? Escrever uma carta para Deus. Depois da carta para Deus, o que nós fazíamos? Ia para o monte e tacava fogo na carta. Ou então a gente vai criando métodos para sair disso e achando, não, eu preciso dar um jeito para Deus fazer isso aqui. Um jeitinho. A gente sempre quer dar um jeitinho, não? E a gente diz, não, é o jeito brasileiro. No meu jeito dá certo. Não dá. Paulo está relatando para os Gálatas, abandona as regressões e o legalismo que muitas vezes vocês estão fazendo. Deixa isso. Cumpra aquilo que o Espírito foi lá em Atos 2 derramado para nos direcionar. Cumpra isso, Gálatas. Não deixe vir um falso evangelho para que mude a vida de vocês, para que vocês cumpram e achem que da maneira de vocês dá certo. Porque toda vez que o homem coloca a mão naquilo que Deus quer fazer, dá ruim. Viver a fé cristã como experiência de filiação, de maturidade espiritual. Como viver isso? Como os Gálatas insensatos, às vezes sou insensato da maneira que eu conduzo aquilo que Deus ele tem colocado no meu coração. Ricardo, caminha por esse jeito, desse jeito, medita na palavra. E como a pastora Nicole ela diz aqui, de você ser pego de surpresa, nós não precisamos ser pego de surpresa. Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Porque senão nós somos levados, como esses Gálatas insensatos, a ouvir outras vozes, de outras pessoas que vêm de fora e tentam nos colocar. Quantas pessoas nós já trouxemos aqui e hoje nós temos o cuidado de não deixar qualquer pessoa vir trazer uma palavra que ela acha. Não é a minha opinião pouco importa. É isso que Paulo está relatando para os Gálatas. Olha, faz isso daí. Sai, foge desse risco. Paulo escreve aos Gálatas com espanto e urgência. Sai desse caminho, Gálatas, insensato. Uma igreja chamada pela graça que estava permitindo que o evangelho fosse reduzido em fragmentos recondicionados. Quem tem carro aqui, como o Felipe, que é mecânico, colocar uma peça recondicionada num carro, ele sabe que vai dar ruim. Né, Leandro? Não, mas essa daqui é mais barata, coloca essa. Eu tive um Passat uma vez, o cara falou assim, coloca uma embreagem remanufaturada. Saí do mecânico, o que aconteceu? Deu ruim. E às vezes, do nosso jeitinho, é assim que a gente quer fazer. Mas é mais barato. Mas, se não nos conduz a uma renúncia, não tem graça esse evangelho. O problema não era apenas teológico, mas eclesiológico e pastoral. Quando a graça de Deus para as nossas vidas, substituída por critérios humanos, pertencimento à unidade ao povo de que Deus se rompe. Gálatas demonstra a promessa que procede da lei. Tem promessa de Deus na carta aos Gálatas, para aquele povo, para a minha vida e para a sua vida. É promessa de que Deus, Ele quer conduzir o seu povo não para viver debaixo de um jugo, não para viver debaixo de uma lei, mas ter a certeza de que Cristo, que tudo que Ele fez na cruz do Calvário, foi para nos tirar desse jugo, para nos tirar desse peso da lei, que muitas vezes nós carregamos. Quantas pessoas que estão aqui nessa manhã pecou ontem? Quantas pessoas que estão aqui pecaram hoje? Nós vamos continuar pecando. Mas não é porque nós conhecemos a lei que vai nos dar o direito de continuarmos pecando. Por mais que Cristo saiba que amanhã, se Ele nos der a oportunidade, eu e você vai pecar de novo. E aí eu vou decorrer com vocês aqui 5 tópicos desse sermão de decorrer, de que Paulo, ele diz assim: quem os enfeitiçou? A pergunta expõe um absurdo em tentar continuar pelo que começou na carne,
comece pelo Espírito. O argumento de Paulo é para experimentar o comunitário. Por isso que nós temos o PG. Como a Lília disse aqui, quando nós nos reunimos ali, no PG do Jardim, na sexta-feira, foi uma confissão de que não dava nem vontade de sair de lá. Das coisas que muitas vezes nós não temos oportunidade num culto como esse. Que nós, às vezes, não prestamos atenção. Porque, às vezes, é uma conversa, é um celular. Se você olhar uma mensagem, ele te distrai e rouba o seu foco, rouba a sua atenção. E no Perder dos Jardins é bom que ele é tão aconchegante que não tem para onde correr. Se subir a escada muito rápido, bate a cabeça lá. É lindo, é tremendo. Então, você vê aquela... É diferente do horto. O horto você tem para onde correr, espaço para se esconder, né? Você pode ficar num canto escondido, mas não deixa de estar junto. Porque eu já tive a oportunidade de estar lá. Quando você junta naquela sala, naquela partinha do sofá, o pastor e a pastora Nicole foi estrategista, tem que fechar aquela parte ali para ficar só ali dentro daquele quadrado. Só naquela parte do quadrado, não tem para onde correr. E aqueles sofás são aconchegantes. Se você deitar, dorme. Mas ele diz assim, olha, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou creram na mensagem que ouviram? Estão perguntando e parece não, ele tem que conectar com a aula que nós estávamos aqui no começo do culto. A lei por crer na mensagem que vocês ouviram. O Fernando, ele contou o testemunho de que ele, naquela emoção de ouvir a palavra, de levantar a mão, de estender a mão. Mas tem pessoas que, elas, por testemunho de ouvir a vida da outra pessoa, ela acaba se convertendo. E acaba acontecendo, não de fazermos mágicas, e não temos esse poder e nem pretendemos ter, de mudar a vida das pessoas, mas que elas possam crer no evangelho transformador. No evangelho que a fé não é apenas um ponto de entrada na vida cristã, mas o seu princípio é contínuo. Substituir a fé por méritos religiosos produz maturidade, não apenas orgulhos espirituais e divisão. E quantas pessoas tentam nos dividir? O pastor André, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, na igreja ela pode ter panelas, mas ela não pode ter tampa. Porque no trabalho também tem as panelas, mas às vezes a gente quer pôr tampa e não podemos ter, para que esse poder, para que essa fé, não apenas um ponto de entrada na nossa vida cristã, mas que o seu princípio contínuo precisa substituir a fé, não por méritos religiosos que carregamos. Quem é você? Quem eu sou? E quando no PG, o Lucas ele levantou um tema muito interessante e de que nós vemos e percebemos da aplicação que as igrejas adoecem quando transformam as práticas legítimas em critérios de aceitação. Graças a Deus, nós não aceitamos essas práticas aqui e Deus tem levantado pessoas para que possam cada vez mais aprender da palavra de Deus. Quantos testemunhos eu vi de pessoas que eu vou em outra igreja, mas eu já sei que o que está falando não procede no que a Bíblia está. Às vezes eu posso pegar um texto fora de contexto para emocionar você, para que você chore, para que você... Eu vou confessar um pecado, eu sempre quis ir pregar num lugar e ver a pessoa chorando e falar, não, se ela está chorando, Deus está falando. E nem sempre é isso. Porque quando nós vemos aqui, quando ele começa dizendo, e ele falando do povo, de que o povo, ele adoece, de ouvir práticas que não convêm com aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Agora coloca aí do 6 ao... Perdi nas minhas folhas, mas vamos lá, vou achar que estava. 6 a 9. Da mesma forma, Abraão creu em Deus, assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão, aqueles que creram, as Escrituras previam esse tempo em que Deus declararia os seus gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creram participaram da mesma bênção que Abraão
recebeu por crer. Na época de Abraão já tinha lei? Não existia a lei. A lei veio 430 anos depois. Paulo recorre a Abraão como um fundamento histórico e teológico. Abraão creu em Deus e isso lhe foi criado como justiça. É essa justiça que Abraão recebeu, que Deus, através do seu filho, colocou em nós. Porque não há nada que eu e você faça que vai mudar aquilo que Deus tem por mim e tem por você. Você crê nisso? A promessa nunca foi étnica, legalista, mas missionária e inclusiva. Todas as nações serão abençoadas por seu intermédio. Fique imaginando que por um homem, Deus faz isso. Imagine eu e você, se colocarmos no lugar dele, o que nós faríamos. O pastor, ele diz uma coisa aqui que eu estou ruminando ela até agora. Eu frequentava uma igreja que, no mínimo, vou pôr por baixo, era 5 pessoas que aceitavam Cristo num culto de segunda-feira. Essa igreja está aberta até hoje, eu não sei quantos anos tem. Mais de 20. Mais de 20. 22. 22, que a Rafaela era, lembrei agora. Mais? 23, tá bom, vamos lá, 23. Então você faz uma conta básica aí de 23, 5 pessoas aceitando a Cristo. Que tamanho seria essa igreja hoje? Eu não sou bom de matemática. Você imagine que talvez nós teríamos uma igreja maior do que aquela da Coreia do Sul, que é uma das maiores igrejas do mundo. Mas a igreja não é uma associação semelhante a uma comunidade reunida pela promessa. Precisamos entender esse propósito. Gálatas do 3, do 10 ao 14. Desculpa. 10 a 14. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo, Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo mostra o limite da lei. Todo aquele que depende da obediência da lei vive debaixo de maldição. Todos, tanto os Gálatas quanto eu e você. Mas a lei diz que eu não posso fazer isso. A lei disse, mas a lei também disse que se você querer cumprir toda a lei e vacilar em uma, você é culpado por todas elas. A lei é santa, mas incapaz de justificar. Cristo, porém, tornou-se maldição em meu lugar e no seu lugar também. O objetivo não é apenas perdão individual, mas uma bênção compartilhada. Você tem compartilhado aquilo que Deus tem entregado em suas mãos? O que Deus tem colocado na sua vida? Paulo faz perguntas aos Gálatas. E essas perguntas eu estou indagando. De que um evangelho, de que um homem chega ao ponto de ter a sua vida transformada. E uma coisa de que eu ouvi e tenho falado, o Emmanuel, ele já pregou aqui, ele diz assim: nós precisamos desconstruir aquilo que a gente sempre achou e teve a certeza como evangelho. Ou eu abro mão
do meu direito de entender para viver aquilo que Cristo tem para a minha vida, ou eu vou sempre viver debaixo de uma lei, debaixo de um jugo, que vai me condenar por qualquer ato que eu faça. E qualquer ato que me coloca debaixo desse jugo, eu nego aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O objetivo não é apenas perdão individual, mas uma bênção compartilhada. Para que a bênção prometida a Abraão chegasse aos gentios e que chegou até nós hoje. A cruz não apenas salva o indivíduo, ela derruba muros. Você imaginou? Você imagina que nós vivíamos cercados de pecados tão grandes que nós ainda pensamos às vezes, eu não sou merecedor disso. E esse amor de Deus nos constrange. Derrubar muralhas daquilo que nos oprime, de relacionamentos, de trabalho, com filhos e toda essa opressão. Esses muros foram derrubados por Cristo, para que eu e você possamos viver debaixo da graça. Gálatas 3, do 15 ao 18. Irmãos, apresento-lhe um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer crescer uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e seus descendentes. Observe que as Escrituras não dizem aos seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim ao seu descendente, isso é, Cristo. E isto quero dizer, a lei que veio 430 anos depois não pode anular aquilo que Deus estabeleceu como Abraão. Pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência, a lei ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, concedeu a Abraão como promessa. Ele concedeu a Abraão como promessa. Paulo argumenta, juridicamente, a lei não anula a promessa. A lei é como um andaime e uma construção essencial no processo, mais removido quando o edifício está completo. Quero fazer uma ilustração com você aqui. Diz assim, boa, Fernando. Quero contar uma história real, registrada em relatos missionários contemporâneos. Uma mulher cristã, criada em um âmbito religioso, extremamente rigoroso, aprendeu desde cedo que agradar a Deus significava cumprir regras com precisão. Sua vida espiritual era avaliada o tempo todo. O que fazia, como falava, que estava à altura. Ela cria em Deus, mas vivia sem descanso interior, sempre com sensação que ainda faltava algo. Parece nós, né? Anos depois, ao ouvir o Evangelho da Graça, com clareza, ela descreveu sua experiência com uma imagem simples, poderosa. Disse que sua vida espiritual era como um prédio já concluído, mas ainda cercado de andaimes. Os andaimes tinham sido úteis no início, davam forma, sustentação e limites. Mas depois que a obra estava pronta, eles passaram a bloquear a luz, dificultar o acesso e impedir que a casa fosse realmente habitada. O processo não era o andaime. O problema era não saber a hora de retirá-lo. Ela percebeu que estava vivendo assim, tentando agradar a Deus, como que a obra ainda não estivesse completa. Quando entendeu que Cristo já havia terminado a obra, algo mudou profundamente. Ela não abandonou a obediência, mas deixou de obedecer por medo. Passou a viver por fé como filha, e não como alguém tentando provar que merecia estar ali. A lei pode perguntar, erguer um andaime, mas só a graça permite habitar na casa. Ele é a casa. Está sempre chamando nós para entrarmos nela. E às vezes dentro da nossa casa, nós não temos o prazer de voltar e entrar nela. Talvez possa ser os andaimes que nós temos deixado lá, que tem atrapalhado
essa luz, essa graça entrar dentro da nossa casa. Partindo para o final, Gálatas 3, 26 a 29. Pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo, revestiram de Cristo. Não há mais judeus nem gentios, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora, que pertence a Cristo, vocês são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Nós temos a certeza disso? Que somos? Ou na hora que aquele jugo vem nos condenar, nós esquecemos de que ele morreu na cruz para nos dizer que somos filhos da graça? Muitas vezes, quando nós chegamos em situações difíceis, quando nós passamos, nós questionamos se verdadeiramente Deus nos escolheu. Se verdadeiramente somos filhos de Deus. Ou às vezes chegamos a pensar, Deus errou e me escolher. Pensamos assim, Fernando? Quantas vezes eu pensei isso? Acho que Deus errou em me escolher. Para que Deus ia escolher? Mas se nós pararmos na história e analisarmos, Deus só chama as pessoas improváveis. Paulo era uma delas. Paulo era improvável. E vê que Paulo, ele senta aos pés de Gamaliel para aprender. Mas depois de aprender com Gamaliel, ele vai aprender com o mestre dos mestres. Ele se afasta. Ontem eu tive uma oportunidade de conversar com uma pessoa e perguntei para ela, quanto tempo você não abre essa espada que está do seu lado? Quanto tempo você não fala com o seu Criador? Ou nós só lembramos dele quando a conta chega e eu não tenho dinheiro para pagar? Quando a fatura do cartão chega e eu vou orar a ele para que ele me ajude a pagar? Ou quando o meu casamento está em crise, eu vou orar a ele para que ele possa me socorrer? Ou quando o meu filho está dando problema, eu vou pedir a ele para que ele possa me socorrer? Nós temos acesso livre com ele todos os dias. Este é o clímax do capítulo, da argumentação, a sua conclusão direta. Pois todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Não há judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher. Paulo não elimina as diferenças sociais, mas afirma que nenhuma delas define o acesso, dignidade ou pertencimento no reino. Vocês são herdeiros dessa promessa. A unidade da igreja não é um projeto sociológico, mas uma realidade teológica gerada pela graça de Deus. Foi Deus quem criou a sua igreja, para que nós possamos viver essa união. E um dia eu ouvi também no Betel que o professor ele diz assim, quem escolhe Deus como pai, não pode escolher o irmão que tem. Porque talvez nós selecionaríamos alguns que nós temos mais afinidades. A unidade da igreja não é esse projeto. Para concluir, um só povo, uma só promessa, uma só fé. Gálatas ensina que, se você quiser anotar, fique à vontade. A fé gera vida. A promessa gera pertencimento. A graça gera unidade. A fé gera vida. Esse é meu pastor. Quando eu crescer, quero ser igual a ele. Viu aí? A igreja trai o evangelho tanto quanto impõe a lei como a identidade. Quando ignora a transformação que a fé produz. Em Cristo somos chamados a viver um só corpo, formado não por distinções humanas, mas pela promessa eterna de Deus. Todos nós somos um
em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. E que nós possamos ter a certeza de que, até o terminar dessa carta, nós possamos ser uma nova igreja. Não um prédio, mas como pessoas transformadas pelo poder da graça do Evangelho que nos conduz a isso. Amém? Deus abençoe a todos.